acho que eu nunca falei abertamente com vocês sobre esse assunto, sobre a minha transição capilar e do quanto isso vai muito mais além do cabelo. Eu começo a falar de 2024. Nas vésperas do meu aniversário de 19 aninhos, eu decidi de última hora ficar ruiva. E eu amei. Eu lembro que houve até um imprevisto no salão, porque eu marquei muito rápido e... eu adorei. De verdade, eu gostei muito. Mas eu ainda senti algo dentro de mim, assim... parecia que eu tava tentando tampar o sol com a peneira, sabe? E eu lembro de um episódio que pra mim foi o auge. Foi quando eu dormi no ônibus. O que parece normal. E todo CLT já passou por isso. Eu lembro que eu dormi no ônibus e eu perdi o ponto de descer. Eu já tava chegando em outra cidade. Eu acordei atordoada. Mas eu tava com um cansaço mental absurdo. Físico também. Mas o mental é pior, porque se fosse só o físico eu poderia dormir e acordar nova. O mental não. E eu desci atordoada do ônibus, olhando pra todos os lados, me perguntando onde eu tava, procurando o próximo ponto de retorno. Eu lembro que tava tocando Legião Urbana, Vento no Litoral. E essa música marcou esse momento. Eu amo essa música, porque ela representa recomeço pra mim. O nome do que eu tava sentindo é Claro. Eu acho que você já deve ter ouvido falar. Se chama despersonalização. Eu tava realmente perdida. Eu me sentia perdida. Eu poderia até pegar o ônibus, mas eu fui andando até um ponto mais longe, porque eu tava conversando comigo mesma. Eu sentia que não ia resolver, sabe? Porque era algo interno e não externo. Eu poderia pegar o próximo ônibus pra chegar em casa, mas internamente eu nunca ia chegar em casa. E aí naquele momento eu comecei a conversar com Deus, porque eu sinto que o que tá fora é um reflexo de dentro, e que se você tá longe de si, você tá longe de Deus. E se você tá longe de Deus, você tá longe de si, sabe? Criador e criação. Ali eu iniciei o meu primeiro passo, a aceitação. Eu tinha um amigo na escola, no ensino médio. Ele costumava me dizer que o primeiro passo é a aceitação. O próximo é a mudança ou a estagnação. Mas eu não queria viver daquele jeito. Ninguém quer. Foram em média 2 anos ignorando o espelho. Maquiagem não era uma boa opção porque eu teria que ficar fixa no espelho. E eu lembro que no trabalho meio que não dava pra ignorar o espelho porque ele tava por todo o banheiro. E eu olhava de reflexo e logo abaixava a cabeça e eu via que minha base estava em tons diferentes. Eu não podia ficar muito tempo ali. Eu lembro de um episódio em que eu fui tomar banho, tinha chegado do trabalho, então eu me olhei no espelho. E naquele momento que eu me olhei no espelho, a toalha caiu, porque as minhas mãos estavam trêmulas. Eu não conseguia segurar ela, porque não era eu. Naquela noite foi o auge dos auges, não era eu. Eu não sabia quem era aquela pessoa, então eu não conseguia me mover e nem tocar no rosto de um estranho. Eu só conseguia chorar, porque eu não entendia quem é aquela pessoa. De quem é esses olhos? Esses olhos sem vida. Não são os meus. Eu nunca prestei tanta atenção nos meus olhos como eu presto hoje. Na minha boca, minhas bochechas, em todo o meu rosto. Em mim. Eu só me perguntava: onde eu tô?
onde eu estou. Eu tava num nível tão perdida de mim mesma que eu me comparava comigo mesma. Eu entrava no Instagram, eu via fotos antigas minhas e eu me perguntava: quem é essa pessoa? Sabe, eu me comparava comigo mesmo. Isso é tão bizarro. Era eu. Eu não me comparava com outras pessoas. Eu queria eu. Eu me queria. Eu me procurava. E eu não me achava. Eu parecia uma stalker. Sabe aquelas pessoas que ficam olhando a vida dos outros no Instagram? Querendo o cabelo, a pele, o rosto, o olho. Eu queria a mim. Isso ninguém podia me dar. E é aí que finalmente entra a transição capilar. Eu resolvi resetar. Eu nasci com o cabelinho cacheado. Sempre foi muito cacheadinho. Então eu resolvi resetar. Tinha alguém que tava lá, parada no meio do caminho, de cabelos cacheados, gostava de ouvir rap, gostava de balé, de dança. Eu resolvi voltar por ela. E eu voltei. Resetei, fiz transição. E não foi fácil. Eu ouvi algumas coisas que eu não queria. Fiz meu Big Shop com 6 meses, ficou bem curtinho. Eu lembro que no ônibus eu tava mexendo no cabelo depois do Big Shop, me olhando e pensando: vai passar, vai crescer, tudo passa. É um processo. Eu não vou desistir de me encontrar. Nunca. Tá parecendo um depoimento do Universal, né? Mas sendo sincera, hoje eu me vejo no espelho. Eu vejo meus olhinhos e eles brilham. Eu vejo a minha boca, a minha bochecha, o meu cabelo. Eu me vejo por completo. Externo e interno. Esse é o ponto principal do vídeo. Não é só sobre cabelo. Às vezes você quer algo. Às vezes você quer mudar algo. Às vezes você quer se ver diferente através do espelho. Mas o ponto principal desse vídeo não é sobre estética. Até porque a Alice, quando foi levada através do espelho, não foi para ver o reflexo de fora, mas o de dentro. Porque tudo começa dentro. Aqui é só o reflexo. Se tem algo errado fora, pode acreditar, isso começou dentro. E eu tenho vontade de mudar toda hora. E por esses dias eu queria mudar. E eu fiquei tão nervosa, porque eu sabia que nunca era só mudar. Dentro de mim, sempre algo muito, muito forte. É como se eu sentisse demais. Talvez você também seja assim. E eu fiquei com medo, porque eu entendia que não era só cabelo. E aí eu me perguntei: que problema você tá tentando resolver? E eu conversei comigo mesma. Eu entendi que eu quero tantas coisas, que eu ainda tenho tanto autoconhecimento pra entender sobre mim, mas que o primeiro passo eu já dei. Eu identifiquei. Onde começa? Começa dentro de mim. Quer mudar? Mude. Mude. Quantas vezes forem necessárias, porque a vida é muito curta, mas também pode ser muito longa. Então, mude. Mas mude primeiro por dentro.